Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo havia pedido um rei para ser como as outras nações, e Deus permitiu essa escolha através do profeta Samuel. No início, parecia promissor, conduziu vitórias importantes contra os inimigos e deu esperança de unidade ao povo. Mas sua desobediência às ordens de Deus mudou tudo. Samuel anunciou que o Senhor havia rejeitado Saul como rei. A partir desse momento, sua vida começou a se desfazer. A rejeição mexeu profundamente com ele. Saul passou a viver cercado por medo e insegurança, sofrendo de crises de angústia e acessos de raiva. Muitas vezes, músicos eram chamados para acalmá-lo, e foi nesse contexto que Davi entrou em cena, tocando harpa para aliviar sua dor. Mas quando Davi derrotou o gigante Golias e passou a ser celebrado pelo povo, a vida de Saul se tornou um tormento. O ciúme virou obsessão. A partir de então, Saul dedicou grande parte de seus dias a perseguir Davi, tentando matá-lo diversas vezes. Em um dos momentos mais marcantes, enquanto Davi tocava a harpa para acalmá-lo, Saul, tomado pelo ciúme e pela fúria, lançou uma lança contra ele, tentando matá-lo dentro do próprio palácio. Davi conseguiu desviar e escapar. A partir daí, Saul enviou soldados em seu encalço, armou emboscadas e o caçou por todo o território de Israel, mas sempre fracassava. Enquanto Davi crescia em fama e apoio, Saul afundava cada vez mais no desespero. O fim aconteceu na batalha do Monte Gilboa. Cercado por filisteus, ferido por flechas e vendo seus filhos morrerem diante de si, Saul pediu ao seu escudeiro que o matasse para evitar sua captura. O escudeiro recusou, e então o rei se lançou sobre a própria espada, cometendo suicídio. Davi foi o rei mais conhecido de Israel, lembrado como homem segundo o coração de Deus. Ele começou como um simples pastor de ovelhas, mas ganhou fama ao derrotar o gigante Golias quando ainda era jovem. Aos poucos, tornou-se um grande guerreiro, líder do povo, e depois da morte de Saul, assumiu o trono. Seu reinado trouxe união às tribos e várias vitórias contra os inimigos, fazendo de Israel uma nação forte. Além de guerreiro, Davi também era poeta e músico, autor de muitos salmos que conhecemos hoje. Mesmo sendo considerado fiel a Deus, Davi não foi perfeito. Ele cometeu pecados graves como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, marido dela. Esses erros trouxeram problemas terríveis para sua família e para seu reino. Mas Davi se arrependeu sinceramente, e isso o manteve como um exemplo de fé e humildade. Davi reinou por 40 anos, e no fim da vida estava velho e fraco. A Bíblia descreve que morreu de velhice, cheio de dias e riqueza, sendo sepultado na cidade de Davi, em Jerusalém. Antes de morrer, passou o trono para seu filho Salomão, deixando instruções para que o reino continuasse firme. Salomão foi o filho do rei Davi e Batseba. Sua escolha como rei foi uma promessa de Davi à sua esposa, não uma escolha divina direta, o que gerou conflitos com Adonias, que deveria ser o sucessor pela ordem natural. Ficou conhecido como o rei mais sábio e rico de Israel. Seu reinado começou com um pedido especial a Deus. Em vez de riqueza ou poder, ele pediu sabedoria para governar bem. Deus se agradou e lhe deu não só sabedoria, mas também riqueza e honra, como nenhum outro rei teve. A fama de Salomão se espalhou por toda parte. Reis e rainhas vinham de longe para ouvir sua sabedoria, como a famosa visita da rainha de Sabá. Durante seu governo, Israel viveu um tempo de paz e prosperidade. Salomão organizou o reino, fez alianças políticas e construiu grandes obras. A mais importante foi o templo, conhecido como o primeiro templo, que se tornou o centro da adoração ao Deus de Israel. Mas com o passar dos anos, Salomão começou a se afastar de Deus. Casou-se com muitas mulheres estrangeiras que trouxeram consigo a idolatria. Para agradá-las, permitiu a construção de altares a outros deuses. Aos poucos, sua fidelidade foi enfraquecida e a mesma sabedoria que no início o guiava deu lugar a decisões que comprometeram o futuro do reino. Salomão reinou por 40 anos e morreu de causas naturais. Foi sepultado junto ao seu pai, Davi. Apesar de toda a sua glória, deixou um reino dividido e prestes a entrar em colapso. Após a morte de Salomão em 930 a.C., o reino se dividiu em dois: Israel ao norte com 10 tribos e Judá ao sul com as tribos de Judá e Benjamim. A partir de agora, vamos ver os destinos dos reis de cada reino separadamente. Jeroboão foi o primeiro rei do Reino do Norte após a divisão de Israel. Ele era inicialmente um servo de Salomão que ganhou destaque por sua capacidade de liderança. Quando Roboão, filho
filho de Salomão, perdeu o apoio das 10 tribos do norte, Jeroboão foi escolhido como rei delas, formando o reino chamado Israel. Era uma oportunidade de começar um novo tempo, mas Jeroboão tomou decisões que marcaram a história de forma negativa. Com medo de que seu povo voltasse a Jerusalém, em Judá, para adorar a Deus no templo, Jeroboão resolveu criar alternativas. Mandou construir 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, dizendo ao povo que poderia adorar ali. Também levantou altares e nomeou sacerdotes que não eram da linhagem escolhida por Deus. Assim, introduziu a idolatria de forma oficial no reino. Essas escolhas trouxeram consequências graves. Profetas foram enviados para avisar que aquela atitude seria castigada e que sua família não teria continuidade no trono. Mesmo com os avisos, Jeroboão não se arrependeu. Seu filho adoeceu e um profeta avisou que ele morreria e que toda sua descendência seria cortada como sinal de julgamento divino. A profecia se cumpriu. Jeroboão reinou por 22 anos em Israel. Faleceu de causas naturais, algo raro entre os reis do norte, mas não deixou um legado de paz. Sua família teve um fim trágico e sua memória ficou marcada como o rei que levou Israel ao pecado. Acabe foi um dos reis mais perversos do reino do norte de Israel. Ele se casou com Jezabel, uma princesa estrangeira que trouxe consigo a adoração ao deus Baal. A influência dela sobre o rei foi enorme e juntos espalharam a idolatria em Israel. Altares foram levantados, falsos profetas foram protegidos e quem permaneceu fiel ao Deus de Israel era perseguido. Entre eles estava o profeta Elias, que se tornou o principal opositor de Acabe e Jezabel. O governo de Acabe ficou marcado por força e injustiça. Um exemplo foi o caso de Nabote, dono de uma vinha simples que Acabe queria para si. Diante da recusa do homem, Jezabel tramou sua morte de forma injusta e Acabe tomou posse do terreno. Esse episódio se tornou símbolo da corrupção do casal e trouxe a profecia de que cães comeriam os corpos de Acabe e Jezabel. O fim do rei aconteceu anos depois, em uma batalha contra os sírios. Mesmo sabendo das profecias contra ele, Acabe tentou enganar o destino. Entrou na guerra disfarçado de soldado comum, pensando que assim evitaria ser alvo dos inimigos. Mas uma flecha lançada ao acaso atravessou sua armadura e o atingiu gravemente. Continuou na batalha até o entardecer, quando morreu em sua carruagem. Quando lavaram a carruagem, os cães lamberam seu sangue, cumprindo a profecia. Jeiel foi um general de Israel escolhido para exterminar a família do rei Acabe e assumir o trono. Ungido por um profeta, sua missão era trazer o julgamento sobre a dinastia marcada pela idolatria e pela crueldade. E ele cumpriu essa ordem com uma violência que impressionou até os padrões daquela época. Seu primeiro alvo foi o rei Jorão, filho de Acabe. Jeú não hesitou, atacou e matou o soberano, abrindo caminho para a tomada do poder. Logo depois, voltou-se contra Jezabel, a rainha que durante anos havia dominado Israel com mão de ferro e levado o povo à adoração de Baal. Ao chegar em Jezreel, encontrou-a em sua residência, mas seus próprios servos se voltaram contra ela. Jezabel foi lançada de uma janela e os cães devoraram seu corpo, cumprindo antigas profecias. Jeú prosseguiu sem piedade. Mandou executar todos os 70 descendentes de Acabe, destruindo completamente sua linhagem. Para eliminar de vez o culto a Baal, arquitetou uma armadilha genial. Reuniu todos os sacerdotes de Baal em um grande templo e, quando estavam todos presentes, ordenou que fossem massacrados. O ato foi tão completo que o culto praticamente desapareceu de Israel. Apesar de cumprir o julgamento divino, Jeú não abandonou por completo a idolatria, um verdadeiro hipócrita. Manteve os bezerros de ouro criados por Jeroboão e permitiu que o povo continuasse preso a esse erro. Ainda assim, foi recompensado com a promessa de que sua dinastia permaneceria por 4 gerações. Roboão foi o filho de Salomão e neto do rei Davi, mas ficou marcado como o governante que dividiu Israel. Quando assumiu o trono, o povo esperava que ele aliviasse os impostos e o trabalho pesado que haviam sido impostos por Salomão. Os anciãos, que eram experientes, aconselharam Roboão a ouvir o povo e governar com bondade, mas ele preferiu seguir os conselhos dos jovens inexperientes que estavam ao seu redor. Em vez de aliviar o peso, ele respondeu dizendo que aumentaria ainda mais a carga, mostrando arrogância e falta de sabedoria. Essa decisão foi um desastre. As 10 tribos do norte se revoltaram e abandonaram Roboão, formando um novo reino chamado Israel, governado por Jeroboão. Roboão ficou apenas com a tribo de Judá e parte de Benjamim, reinando em Jerusalém. Assim, o grande reino de seu pai Salomão foi dividido para sempre. Durante seus 17 anos de reinado em Judá,
Roboão enfrentou muitos problemas. A idolatria se espalhou, altares para deuses estrangeiros foram erguidos e até práticas pagãs começaram a tomar conta da nação. Como consequência, Judá perdeu a proteção divina. No 5º ano de seu governo, o faraó Sisaque do Egito invadiu Jerusalém. Ele saqueou o templo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito, um sinal claro de que Judá estava enfraquecida. Roboão terminou seus dias reinando em Jerusalém, mas sem jamais recuperar o esplendor do passado. Morreu de causas naturais, sendo enterrado na cidade de Davi junto com seus antepassados. Ezequias foi um dos reis mais fiéis de Judá e ficou conhecido por sua confiança em Deus. Ele assumiu o trono em um tempo difícil, quando o poderoso Império Assírio avançava contra várias nações. Enquanto muitos reis buscavam alianças com outros povos, Ezequias escolheu confiar em Deus. Ele destruiu altares de ídolos, derrubou imagens de falsos deuses e restaurou o Templo de Jerusalém. Um dos momentos mais marcantes do seu reinado aconteceu quando Senaqueribe, rei da Assíria, cercou Jerusalém com um enorme exército. A cidade parecia perdida, mas Ezequias confiou em Deus. O profeta Isaías anunciou que Deus protegeria o povo, e naquela noite, o exército inimigo foi derrotado de forma milagrosa. A Bíblia relata que um anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios. Esse episódio mostrou o quanto Ezequias era diferente dos outros reis. Mas o rei também enfrentou uma prova pessoal. Ele adoeceu gravemente, e Isaías anunciou que sua morte estava próxima. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou em lágrimas, pedindo mais tempo de vida. Deus ouviu sua súplica e prometeu acrescentar 15 anos, dando um sinal milagroso. A sombra de um relógio de sol voltou 10 graus, algo impossível pela lógica humana. Ezequias se recuperou e continuou governando. Após reinar por 29 anos, morreu de causas naturais, sendo lembrado como um rei que buscou a Deus em momentos de crise. Manassés foi o filho do rei Ezequias e ficou conhecido como o rei mais perverso de Judá. Enquanto seu pai havia sido fiel a Deus, Manassés seguiu o caminho contrário. Durante seus 55 anos de reinado, o mais longo de Judá, ele fez o povo se afastar de Deus. Construiu altares para deuses falsos, praticou feitiçaria, consultou espíritos e chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos a esses deuses. Por causa disso, os profetas anunciaram que o castigo viria sobre Judá, e de fato, o juízo começou na vida de Manassés. O rei da Assíria invadiu Jerusalém e o levou prisioneiro para a Babilônia. Ele foi humilhado, preso com correntes e levado como um animal. Parecia o fim do rei mais cruel da história de Judá. Mas foi justamente no cativeiro que algo inesperado aconteceu. Manassés, quebrado e humilhado, se arrependeu e pediu perdão a Deus. De forma surpreendente, o Senhor ouviu sua oração e permitiu que ele voltasse ao trono. Depois disso, Manassés tentou mudar, removeu altares de idolatria, restaurou parte da adoração ao Deus de Israel e procurou reparar seus erros. Mesmo assim, o dano estava feito. O povo havia sido profundamente marcado por décadas de idolatria. Manassés morreu em Jerusalém de causas naturais. Seu reinado ficou para a história como um dos mais longos e também como um dos mais contraditórios, do maior mal ao arrependimento. Josias foi o último bom rei de Judá antes da destruição de Jerusalém. Ele começou a reinar muito jovem, com apenas 8 anos de idade, e logo mostrou ser diferente dos outros reis. Ao contrário de muitos que se afastavam de Deus, Josias decidiu buscar o caminho correto. Durante seu governo, mandou consertar o templo que estava totalmente abandonado. Foi nessa obra que os sacerdotes encontraram o livro da lei, esquecido por gerações. Quando Josias ouviu as palavras daquele livro, ficou profundamente comovido e percebeu o quanto o povo havia se desviado. A partir desse momento, iniciou uma grande reforma religiosa. Destruiu altares de ídolos, quebrou estátuas de falsos deuses e mandou que o povo seguisse novamente os mandamentos do Senhor. Restaurou festas religiosas como a Páscoa, incentivou o povo a estudar a lei e deu exemplo de fidelidade. Seu reinado trouxe esperança para Judá, como se ainda houvesse chance de mudar o destino da nação. Mas mesmo sendo fiel, Josias não conseguiu impedir o juízo que já estava decidido contra Judá. O povo tinha passado gerações se afastando de Deus e a corrupção estava profundamente enraizada. Ainda assim, Josias foi lembrado como alguém que fez tudo o que podia para mudar aquela realidade. Seu fim foi trágico e inesperado. Quando o faraó Neco do Egito marchava para lutar contra a Babilônia, Josias resolveu enfrentá-lo na cidade de Megido. Ninguém entende bem por que ele tomou essa decisão.
No campo de batalha, disfarçou-se, mas foi atingido por flechas. Gravemente ferido, foi levado de volta a Jerusalém, onde morreu. Tinha apenas 39 anos e havia reinado por 31 anos. Todo o povo lamentou profundamente sua morte. O profeta Jeremias compôs lamentações em sua memória. Como você viu, os reis de Israel e Judá tiveram destinos muito variados. Alguns morreram em batalha, outros de velhice. Alguns se arrependeram de seus erros e outros morreram em seu pecado. Suas histórias nos mostram as consequências da fidelidade e da desobediência a Deus. Nota importante: Abimeleque, filho de Gideão, foi tecnicamente o primeiro israelita chamado de rei, mas não é considerado um rei legítimo de Israel por ter tomado o poder de forma violenta e não ter sido escolhido por Deus. E você? Conhecia como todos eles tiveram seu fim? Conta nos comentários qual história te impressionou mais. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para mais conteúdo como esse.